E vamos dar início agora ao painel. O que é FIDIRES? Como surgiu? Para quem? E como acessar? E pedimos a todos aqui presentes que gentilmente mantenham, né, seus celulares em modo silencioso. E para este painel, chama ao palco o principal da Vice Compass, Gustavo Valente. Obrigado, Walter. Bem, bom dia a todos e a todas aqui presentes e também quem nos acompanha no link do YouTube aqui que o time da Necta providenciou. Também agradecer aqui a FNP pelo apoio, né? Enfim, prefeito Rodolfo aqui, né, no seu papel de representar a FNP, muito obrigado pelas palavras e, obviamente, pelo apoio institucional de, enfim, inclusive promover aqui esse evento que hoje, enfim, está de casa cheia. É um prazer estar recebendo todos vocês, secretário Eduardo também pelas palavras, secretário Cleiton. É muito bom a gente poder, né, começar o dia, enfim, ouvindo, né, de quem pensou o fundo lá no passado e, obviamente, quem vive, né, do lado dos municípios, né, os eventuais benefícios que a gente vai confirmar aqui ao longo desse dia. A dinâmica de hoje, antes de entrar aqui em apresentação, etc., é realmente que vocês saiam desse evento entendendo o que é o fundo, né? Então, eu vou ter uma breve apresentação, vou ser bem rápido mesmo, porque a ideia dessa conversa aqui inicial é que vocês tenham dúvidas, né, que serão esclarecidas ao longo dessa jornada do dia de hoje, que vai desde, né, de como que é feita a modelagem de contratação, né, que é por dispensa, vai desde entender, né, setores que a gente entende aqui como gestores do fundo, que são setores que definitivamente, né, estão quentes aqui para esse próximo ciclo municipal, né, secretário Eduardo comentou aqui, de fato, né, a gente está num excelente momento para que, até março de 2028, a gente execute aí diversos leilões e, obviamente, entregando resultados, principalmente para a população que será beneficiada através, sejam de PPPs ou de concessões. Também tem um painel que vai explicar um pouquinho, né, porque, no final, a gente, né, o fundo é um instrumento do governo federal, só que o governo federal ele é, obviamente, muito mais amplo, né, que vai desde você acessar o FIDIS para financiamento, né, de estudos, para futuramente serem estruturados, vai desde criação de instrumentos garantidores, eventualmente mais à frente também investir em fundos de investimento, mas, enfim, existem linhas de créditos, né, existem os fundos constitucionais, então essa é a ideia de hoje, exatamente ter essa clareza de que vocês, enfim, entenderam pelo menos um pouquinho aqui do FIDIS, além, obviamente, de pronunciar, né, esse nome longo aqui, que é o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável. Tá? A dica que eu falo, assim, eu puxo um pouco do interior de São Paulo, FIDIRS, então fica fácil, não tem nenhum tipo de dificuldade. Também, primeiro, agradecer aqui a presença da prefeita, muito obrigado, representando aqui, né, os diversos municípios do estado da Bahia, que é uma região prioritária, também prefeitos aqui presentes, enfim, São José, Porto Velho, temos aqui realmente uma pluralidade, né, de municípios abrangendo todo o Brasil. Tá? Embora, obviamente, a gente tenha aqui como mandato, né, priorizar investimentos nas regiões que fatalmente, né, acabam sofrendo um pouco mais, enfim, com desigualdade de infraestrutura, que refletem desigualdades socioeconômicas, especificamente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas a gente também, né, está aberto aqui a atuar em outras regiões, inclusive, né, temos contrato também, né, em regiões que não são essas prioritárias, mas também no Sudeste e na região Sul. Tá, isso tudo trazendo esse plano de fundo para poder explicar um pouquinho. Tá? Então, o que é o FIDIS? Tá? É um primeiro fundo, acho que começando aqui do lado esquerdo, né, com capital da União. Então, vocês podem observar aqui do lado direito que o nosso cotista do fundo, né, com 98% das cotas, é o governo federal, tá, que é representado pela PGFN, em todas as aprovações de Assembleia Geral de Cotistas, tá, desde as políticas, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, né, desde das contas do fundo, enfim, isso tudo é supervisionado, em última instância, pela PGFN. Tá, esse fundo também conta com o Conselho Interministerial, né, temos aqui Cleiton, que é conselheiro do fundo, Eduardo, que é presidente do Conselho, enfim, temos Alexandre Carneiro, do PP, que também é suplente,
eventualmente tem aqui a Marina também, mas enfim, é um conselho formado pelo Ministério da Fazenda, pelo MDR, né, aqui presente, Ministério do Planejamento e Orçamento e o PPI, né, representando a Casa Civil. Esse conselho interministerial, ele não é um conselho deliberativo, entretanto, ele aprova as políticas públicas que nós, né, como gestores do fundo, a 20 Compras, aqui do lado, né, aqui embaixo vocês conseguem ver, que é a empresa que eu trabalho, né, eu sou principal da 20 Compras, atuo na área de infraestrutura há diversos anos e hoje, né, represento aqui a 20 na gestão especificamente desse fundo. Também conto com a parceria do Luiz Campos aqui, representando a UI. Luiz é sócio da UI de longa data, conhece muito bem a temática aqui do dia, obviamente voltada a PPPs e concessões. E, por último, aqui temos uma administradora com presença nacional, que é a Apex, que nos ajuda muito no trabalho de back-office, enfim, garantindo que o fundo, obviamente, siga aqui, né, padrões contábeis, enfim, tem uma questão de governança, etc. Todos os controles ali são feitos, em última instância, pela Apex. Tá? Então, essa é a estrutura do fundo. Quando eu falo aqui que a gente tem uma gestão discricionária, é no sentido de que eu respeito a política pública aprovada, né, estatutos, política de seleção de projetos, política de instrumentos garantidores, tá? Mas, no final, a seleção ela é muito objetiva e, obviamente, criteriosa para que a gente aqui, obviamente, consiga proteger, né, o patrimônio do fundo, assim como a gente faz com todos os fundos, né, que a gente tem dentro de casa. A gente tem um regulamento, a gente segue ele, obviamente, para entregar o melhor resultado para os nossos cotistas. Tá? Hoje, a gente tem R$1 bilhão, né, de capital nesse fundo, e a Caixa, majoritariamente, né, esse é um fundo que, diferentemente de outros do mercado, né, ele já nasce, né, com capital aportado, então tem cerca de R$1 bilhão, com 3 objetivos que, né, eu já comentei. Só voltando, estruturação de novos projetos, que é onde a gente vai, de fato, entrar no detalhe aqui hoje, tá, para vocês realmente terem essa visão do que é uma estruturação e como o FIDIS atua nesse ambiente de estruturação de novos projetos. Instrumentos garantidores, uma política recém-aprovada agora, dia 6 de agosto, né, tivemos aprovação pelo nosso cotista. Tem um trabalho aqui agora de executar essa política através de veículos, né, o FIDIS, diferentemente de estruturação, ele não faz um investimento direto em estruturação, né, ele, no final, vai ter um veículo no meio e, obviamente, com outros investidores, que é o nosso objetivo. E um terceiro ponto aqui, que é investimentos e fundos CVMs tradicionais, né, que participam normalmente dessas concessões e PPPs, né, sejam, enfim, projetos rodoviários, projetos de água e esgoto, iluminação pública, fundo de infraestrutura, com os mesmos objetivos. Né? Então, dentro dessas três possibilidades, sempre olhando regiões prioritárias, né, priorizando regiões prioritárias e priorizando setores, obviamente, também prioritários. Vamos lá. O fundo, a história dele nasceu em 2012, né, uma lei federal, né, aprovada em 2012, onde autorizou a União a participar desse tipo de fundo. Tá? Aí vocês vão voltar ali, né, um fundo com gestão privada e discricionária, cuja a União é cotista. Tá? Então, de fato, isso é uma história que nasceu lá em 2012. Andamos muito na frente, né, teve um processo seletivo, né, porque que a 20, a UI e a Apex estão aqui hoje representando o fundo, porque a gente participou de um processo seletivo, a gente venceu esse processo seletivo, dado as expertises, né, de cada uma das empresas, tá? E depois desse processo seletivo, em 2022, tivemos a aprovação do Estatuto do Fundo, final de 23, 29 de dezembro, mais ou menos, de 2023, tivemos a Assembleia Geral de Cotista que aprovou o Estatuto do Fundo. Então, ali, de fato, nasce o fundo. Tá? 6 meses, 7 meses depois, tivemos ali em julho, né, com o lançamento do fundo, a aprovação da política de estruturação de projetos. Então, desde julho do ano passado, a gente está, de fato, apto a exercer esse papel de estruturação. Depois eu vou entrar um pouquinho mais à frente. Conseguimos assinar nosso primeiro contrato já no final de 2024. Lembrando que tivemos, né, períodos eleitorais, né, todos vocês viveram intensamente esse momento ali no segundo semestre do ano passado. Nós dedicamos os nossos esforços comerciais, chama assim, com os estados, né, para eles conhecerem o fundo, etc. Então, e, obviamente, o governo federal, porque o nosso primeiro contrato foi com a empresa chamada Codevasf, né, vocês conhecem, uma empresa federal. Depois, caminhamos aqui, né, por que eu gosto desse marco da primeira RFP concluída? Tá? Porque a gente contrata as consultorias, obviamente respeitando, né, a política de contratação de consultorias, realmente um processo muito robusto, né? E fizemos de forma, diria, célere aqui, dentro das limitações de uma contratação com a política tão robusta, mais ou menos 70 dias. Né? Ou seja, a gente assinou o contrato, passam-se 70 dias, as consultorias já estão prontas ali para nos ajudar a estruturação do projeto. Isso é um marco. A gente tem sido mais rápido. As últimas
duas que fizemos foram 60 dias. Eventualmente vamos chegar aí a 45, 50, muito menos que isso, acho difícil, porque temos uma auditoria do processo, que garante, obviamente, conforto a vocês, mas esse é um marco importante. Tem outros marcos, assinamos mais 2 contratos, e etc. E em agosto agora temos a aprovação das políticas de garantia. O que é o bacana aqui? Dentro do mandato, inclusive desses contratos que a gente já assinou, embora o fundo ele não tenha uma questão de atuar somente com garantias dentro dos projetos que, obviamente, vamos estruturar, mas definitivamente nós vamos avaliar como opção dentro desses projetos o FDIS como instrumento garantidor. Né? Obviamente, né, pensando em todos os detalhes necessários a um instrumento garantidor, seja ele uma fiança bancária, ou seja ele um seguro-garantia, mas fato é que o projeto já nasce com um estudo. Se será viável ou não o FDIS participar, é outra história, depende de cada um dos projetos, mas isso já está no escopo das consultorias que nós iremos contratar no âmbito do fundo. Tá? E, obviamente, não somente, né, as garantias do FDIS, mas também, eventualmente, Banco do Brasil, enfim, né, qualquer player que seja e também queira participar com a gente dessa jornada importante de garantias. Tá? E agora, olhando para frente, temos a jornada dos municípios, né, espero que a gente consiga, através dessa primeira conversa aqui, ter contratos, né, com cada um de vocês e, obviamente, como eu comentei, né, cumprir aqui esse ciclo de 4 anos de mandato com entregas importantes e relevantes e entregas de longo prazo. Né? Lembro que PPP e concessão não é um contrato, não é uma obra de 2 anos, não é um contrato de 1 ano, não é um contrato administrativo de 5 anos. A gente está falando de uma entrega que dura 25 anos. São contratos de longo prazo, bem estruturados, com, né, indicadores de qualidade, o qual o município ou a agência reguladora irão observar, obviamente garantindo que o que vocês vão fazer ao longo desses 4 anos ficará marcado aí pelos próprios 25 anos, com acompanhamento apropriado do município e, obviamente, aqui com indicadores de qualidade e com bons indicadores. Rapidamente aqui, né, então, o fundo ele tem essas 3 verticais. E qual o racional delas? Né? Primeiro, a gente tem, né, obviamente, que tem melhorado essa perspectiva, mas imagina, né, alguns anos atrás, tinha falta de capacidade para entrega de estruturações, né, financiamento, enfim, times multidisciplinares voltados para estruturar projetos. Então, o FDIS atacou no primeiro momento o aumento do volume, né, de oportunidades. Então, a gente tem mais oferta de projetos, hoje são 3, né, terminaremos aí o final do ano com 10 a 15, ano que vem, enfim, ir crescendo, e, obviamente, BNDES, FEP e multilaterais também crescendo ao mesmo tempo, aumentando a oferta de projetos. Infelizmente, o Brasil tem um gap de infraestrutura em diversos setores, seja água e esgoto, seja o setor rodoviário, seja o setor de educação, seja o setor de saúde. Então, a gente vem aqui para aumentar os projetos, para até ir privados, para, obviamente, complementar, né, junto com o apoio, obviamente, de iniciativas de governos, etc., iniciativa pública, mas complementar com mais projetos e, obviamente, beneficiando a população. Garantias, aumenta a atratividade. Né? Muitos projetos eles acabam não saindo por falta de garantia de pagamento. Obviamente que o FDIS não é a solução de todos os problemas, mas a gente vem aqui com mais uma opção, obviamente, de trazer uma camada adicional de garantia aos projetos, aumento de atratividade. E, no último momento, competição. Né? Se eu estou fomentando novos fundos, obviamente eu tenho mais participação. Né? Eu trabalho numa gestora, a gente sabe da dificuldade, embora eu trabalhe numa das maiores gestoras da América Latina, a gente sabe da dificuldade de captação de recursos, etc. Então, sempre é bem-vindo ações como essas, de você, né, obviamente, aumentar o montante disponível para investimento no mercado e, consequentemente, aumentando a competição. Então, é um ciclo aqui completo, né, de opcionalidades dentro desse veículo aqui criado pelo governo federal. Vou falar rapidamente aqui da 20. Talvez, né, alguns de vocês já tenham, né, tido a experiência de trabalhar conosco aqui na 20 Compass. A 20 Compass é uma gestora nacional, foi fundada em 2009. Hoje aí temos mais de 300 bilhões de reais de ativos sob gestão. Tá? Ou seja, a gente tem definitivamente diversos clientes, diversas histórias. Por que diversas histórias? Porque a gente atua em diversos setores do mundo de investimentos. Desde private equity, estratégias voltadas para consumo. Então, diria aqui, das transações mais recentes aqui, talvez, né, mais emblemática, né, a gente recentemente adquiriu a Outback aqui no Brasil, né, foi vendido no final do ano passado, o nosso fundo de private equity investiu no Outback, dentro de infraestrutura, que é a área que eu trabalho, né, ou seja, desde a nossa fundação, inclusive antes, né, porque a 20 é uma companhia que é oriunda do antigo Banco Pactual, e os sócios que trabalhavam lá olhavam infraestrutura. Então, tem uma empresa hoje chamada Equatorial, que é uma das maiores corporações do mercado brasileiro, voltada para o setor de energia, hoje em água e saneamento, é uma empresa que foi criada pela 20, e hoje é um marco na área de infraestrutura. Fundos imobiliários, são uma das maiores gestoras de fundos imobiliários do Brasil. Fundo de crédito, enfim,
temos aqui uma gama de opções para o nosso cliente, inclusive, né, do mundo de previdência, a gente tem, enfim, casa Manaus, por exemplo, Rondônia, Pará, são clientes nossos no mundo de RPPS, fundações, enfim, mundo de previdência privada, através do nosso sócio Marcelo Rabate. Então, assim, a gente já tem, obviamente, uma experiência com vocês ao longo do tempo, talvez não com todos os municípios, obviamente, mas a gente já conhece muito bem lidar, né, com a situação, além da experiência de investir em infraestrutura, parceria público-privada, né? O privado, obviamente, tem um papel relevante porque é ele que, no final, faz investimento. Então, estar com a gente, entender aonde o calo aperta para o privado, obviamente, aumenta aqui a probabilidade de sucesso dentro dos projetos. Enfim, então, a gente chega aqui com, obviamente, essa credencial. O BNDES investe na gente, na área de infraestrutura, na área de crédito. O BNB é investidor nosso. Então, assim, só para trazer um pouco de que não somente agora, através desse processo competitivo, né, que a gente tem confiança, né, de, enfim, participantes, né, de prefeituras, governos, etc., mas é uma história de longa data. Então, você pode confiar no trabalho da 20, porque a gente sabe, sim, o que está fazendo, porque é uma história longa aqui de investimentos em infraestrutura no Brasil. Eu vou falar aqui pelo Luiz, desculpa, Luiz, mas só para a gente não perder aqui o tempo, e tem a UI. Né, a Ernst Young, hoje, UI Partner, ela atua no Brasil, olhando a estruturação, fazendo o trabalho da avaliação econômica financeira, em alguns casos, como iluminação pública, até atua na parte de engenharia, conhecimento profundo na área de PPPs e concessões. São nossos parceiros aqui no negócio, tá? Mais de 20 anos, né, atuando em estruturação de projetos. O mapa aqui já diz um pouquinho, né, super colorido. Então, por exemplo, né, temos aqui, né, o pessoal do estado de Goiás, a UI está lá auxiliando, né, o estado de Goiás na PPP da Saneago, né, empresa estadual de água e esgoto, é uma PPP de esgoto. Enfim, só para trazer um caso prático aqui do que vem com bagagem para, obviamente, auxiliar vocês nessa jornada super importante dos municípios. E, sem contar mais, uma empresa global, enfim, mais de 180 países de atuação, ou seja, de fato, um parceiro confiável, não somente para uma atuação no Brasil, mas, obviamente, em todo o mundo, porque é uma empresa com, enfim, quase centenária aqui que a gente está falando. O que a gente vai fazer no nome da estruturação? Eu vou passar rápido, meu amigo Frederico aqui, né, que é do escritório Beta da Armadura, vai passar 20 minutinhos explicando um pouquinho esse slide, mas o ponto é o seguinte, o FIDIS ele atua aqui, a gente faz a contratação de consultorias especializadas, a gente ajuda no acompanhamento do projeto, a gente revisa os materiais para que cheguem aqui no que a gente chama de ente demandante aqui do lado esquerdo, ou seja, municípios, estados, empresas estaduais, seja qualquer a contraparte que a gente vem aqui a realizar o financiamento desses estudos, ou seja, isso aqui custa, né, 10 milhões de reais, dependendo do projeto, 20 milhões de reais, 5 milhões de reais, mas não menos que alguns milhões de reais. Então, toda essa estrutura aqui de apoio técnico para você fazer uma PPP concessão é financiada pelo fundo. Tá? Depois tem um pouquinho das regras de financiamento. Isso tudo, a gente já tem uma base robusta, né, de potenciais consultores. A gente trabalha, obviamente, com as melhores consultorias do mercado, escritórios de advocacia, para que no final a gente forme aqui um time competente, para que nos auxilie nos estudos, revisões de trabalho, como, por exemplo, é o papel do PMO também, até que a gente consiga chegar no produto final e ser entregue para vocês. Obviamente que precisa, né, de uma revisão por parte do nosso contratante aqui, né, no caso do ente demandante, mas a gente vai sim entregar um produto, já que foi revisado por, né, partes, enfim, que entendem do que a gente está tratando do tema, e, obviamente, a qualidade tende aqui a ser superior quando chega dentro do nível do ente demandante. Tá? E aqui é o nosso ciclo. Né? A gente começa hoje, né, espero, para explicar um pouquinho para vocês o que é o fundo. A gente vai assinar um contrato de financiamento dos estudos e apoio do FIDIS no âmbito da estruturação de projeto, que é essa história longa aqui. Ela começa na assinatura do contrato, né? A gente faz, como eu falei, a contratação dos consultores. O Fred vai falar um pouquinho depois, né, da robustez desse processo, que a gente está fazendo em 60 dias. Tá? Ou seja, assinar o contrato hoje, vou pegar uma semana para fazer a RFP, a gente está falando aí de 67 dias, começamos o trabalho. Tá? Então, um pouco essa nossa jornada aqui. Os estudos variam, podem ser de 6 meses, de 12 meses, depende da complexidade do trabalho, né? Bom deixar claro aqui. Consulta pública, todo o time vai auxiliá-los nesse momento importante, né, de validação externa. Em alguns casos, órgãos de controle, TCE, TCM, TCU, estaremos juntos também. Leilão, edital na rua, minuta, né, contrato de concessão, etc. Estaremos lá esclarecimentos ao edital, toda essa jornada, até a assinatura do contrato. A nossa relação só termina na assinatura do contrato, ou seja,
né? Concessão está lá, assinada, condições precedentes, vencedor. Então, é ali que a gente termina a nossa jornada. E aí, obviamente, vocês terão aqui, né, até um pouquinho de informação sobre como, né, o MDR ajuda em apoio técnico, o próprio PPI, porque tem uma jornada depois, né, a ser realizada, mas a nossa do FEDIS termina exatamente na assinatura do contrato, que já é um excelente trabalho. Financiamento, por regra, né, a gente financia até 90%. Né, isso aqui é com base, né, como o Cleito levantou aqui, né, na sustentabilidade do fundo. Tá? Os contratos que, né, assinamos até o momento aqui, todos tiveram a pontuação mínima. Tá? Em alguns, quando o risco é maior, fica um pouquinho acima, etc. Mas a gente vai aqui sempre financiar o maior valor possível, respeitando a política do fundo. Isso é super importante. Ah, Gustavo, mas esse financiamento e tal, no final, esse financiamento, quem vai pagar o financiamento é quem venceu o leilão. Né? Então, esse financiamento aqui, no final, é pago pelo vencedor. Então, a gente investir tempo, entendendo o projeto, na pré-viabilidade, fazendo um bom trabalho, aqui no final, todo esse financiamento aqui, que vai até 90%, será pago pelo próprio vencedor do leilão, assim como a contrapartida dos 10%. Né? Esse dinheiro volta aqui, né, caso seja do interesse do município, volta para o município, caso, obviamente, seja do interesse, e o próprio vencedor faz esse reembolso. Ponto importante, e aqui eu acho que é um diferencial, obviamente, né, que a gente é muito mais cuidadoso aqui na pré-viabilidade, mas assim como nos fundos de investimento que gerimos dentro de casa na 20, aqui também temos o que chamamos de alinhamento de interesse, não somente pela execução do trabalho, mas também financeiro, o que a gente chama de taxa de performance. Tá? O fundo, ele só é remunerado, porque, vamos lá, eu faço um financiamento, esse financiamento está atrelado à Selic. Tá? Hoje, o fundo ele rende Selic. Então, assim, eu não tenho benefícios financeiros do fundo em fazer esse investimento. O que eu tenho aqui, o benefício financeiro do fundo, é de fazer esse investimento e ter o sucesso. Então, o fundo só é remunerado pelo sucesso, um elemento super importante, né? Porque a gente aqui, né, gestora, irá fazer todos os esforços necessários para ter o sucesso, porque sem sucesso não tem remuneração para o fundo, devolve o valor do financiamento. Tá? E essa taxa de sucesso é medida pelo tamanho do projeto, observa-se os primeiros 5 anos da modelagem econômico-financeira que é feita, olha lá o investimento, 5 anos, se tiver outorga, né, compara o com outorga, dos dois o maior, e aplica essa tabela aqui, tá, de remuneração. Então, somente casos de sucesso, elemento de interesse, e quem paga a conta, o vencedor do leilão. Tá? Então, muito importante deixar isso claro, porque a gente tem esse elemento de interesse desde a largada para que o projeto seja um sucesso. Ah, Gustavo, deu vazio no leilão. Não tem problema. A gente vai identificar quais foram os erros que nos levaram, obviamente, a essa situação, vamos discutir, endereçar no novo contrato e tentar leilão novamente. E tentaremos de novo. Né? Esse é um pouco da mensagem que eu deixo aqui, né? Porque já me perguntaram isso várias vezes, né, na primeira conversa. Então, esse é o alinhamento que a gente tem aqui dentro do fundo, de fato, de mão dadas até o sucesso, porque é assim que o fundo é remunerado, nosso costista é remunerado, a gestora é remunerada, é somente no sucesso. E termino aqui, falando de forma mais ampla, né, como comentei, temos regiões prioritárias, mas, obviamente, né, como eu já falei, senão não teria aqui, né, pessoal do Sudeste, do Sul, né, podemos atuar assim nas outras áreas, vou ter alguns poucos slides para finalizar, para mostrar onde a gente está atuando hoje. Tá? Esses são os setores prioritários do fundo: água e saneamento, água e esgoto, RSU, resíduo sólido urbano, infraestrutura social, iluminação pública e cidades inteligentes, drenagem, enfim. Esses são os setores prioritários que temos no fundo. Tá? Ao longo do dia também, obviamente, né, vamos focar em algum dos setores que a gente entende que são setores que têm a probabilidade de maior sucesso de entrega dentro desse ciclo municipal. Por exemplo, água e esgoto, né, tem um novo marco aí, 2033, bate a porta. Tá? Então, a gente precisa, de fato, tomar ações aqui para, né, estar em compliance, né, com o novo marco do saneamento. RSU, também temos aqui um desafio, seja o desafio de eliminar lixões, seja o desafio de atender às metas do planário, por exemplo, nível de reciclagem. Estamos perdendo como país em todas elas. Tá? Importante destacar aqui, na questão do saneamento, lato sensu, água, esgoto, RSU, drenagem, enfim, regionalizado. Né? A gente está falando de recursos federais, então esses recursos federais, assim como, né, regra ali o novo marco, através da lei e seus decretos, somente direcionados para operações regionalizadas, ou seja, atender município individual somente caso tenha um endereçamento dessa questão da regionalização. Tá? Isso é super importante.
aderente aqui ao propósito do novo marco. E um setor que tem também tido aqui uma atração muito grande, infraestrutura social e educação, novas escolas, reformas de escolas existentes, tá? A gente já tem um projeto desse dentro da carteira, super relevante. Saúde também, então setor de saúde, atenção primária, atenção especializada. A gente também quer trabalhar com PPP nesse segmento, porque tem tido uma atração muito grande. E aí volta aqui, é o meu papel da 20, né, como gestor de fundos não somente do FDIS, tem atração para o privado. Tá? Então, não é um esforço que a gente terá dúvidas de que terá competição, portanto, obviamente, que seja um projeto estruturado com qualidade, enfim, com os melhores consultores. Isso é uma coisa, né, uma situação aqui sine qua non para o sucesso. Mas tem muita coisa para acontecer, inclusive, né, enfim, o prefeito Rodolfo foi representando a FNP, o TEL também, a gente está aqui trabalhando hoje, né, num chamamento público para a saúde. Então, a gente vai fazer o chamamento público para capturar essa demanda e, obviamente, atender aqui com o objetivo, dentro dos próximos 3 anos e meio, mais ou menos, conseguir estar entregando aí diversas, né, unidades, também sejam reformas, sejam novas unidades, no setor de saúde. Tá? Mas só rapidamente, onde é que a gente está atuando hoje? Né? Então, a gente fez aqui um ano, né, podendo atuar na parte de estruturação. A gente tem um projeto super relevante no estado do Pará, tá, na parte de educação. São 100 escolas. Tá? São 100 escolas. A gente conseguiu aqui já fechar a contratação de consultorias. Estamos iniciando o trabalho agora. Tá? Então, essa é uma entrega que a gente pretende fazer até o final do próximo ano. Projeto robusto. O Pará acabou de passar por um processo de concessão do serviço de água e esgoto. Tá? O Luiz aqui também, né, o time da UAI participou desse processo ativamente, ali com o Gustavo Guzmão, que é sócio do Luiz. Então, assim, é mais um movimento importante do estado do Pará aqui em relação a PPPs. Nosso primeiro projeto, perímetro irrigável, Jaíba, sensacional. Realmente eu tive lá no Jaíba, são diversas etapas planejadas, já foram 2 executadas, mais de 20 mil hectares de perímetro irrigável. Cara, aquilo ali realmente foi uma experiência única poder visitar. E a nossa missão aqui é fazer a expansão desses perímetros irrigados. Mais de 20 mil hectares de perímetros irrigados, enfim, o impacto socioeconômico para a região é fenomenal. E por último aqui, nosso terceiro contrato, esse aqui também super relevante para o estado do Rio Grande do Sul. Tá? A gente está falando aqui de uma concessão de água e esgoto de 176 municípios. Tá? Então, assim, de fato, a gente está começando agora a jornada dos municípios, mas aqui o atendimento final são para os municípios. Tá? Então, é um projeto grande, população aí de mais de 2 milhões de habitantes, obviamente mirando aqui, voltando à questão do setor prioritário, a universalização dos serviços de água e esgoto. Né? E ali no Rio Grande do Sul a gente tem um desafio principalmente na parte de esgoto, seja em expansão de cobertura do esgoto. Tem municípios, né, alvo aqui do nosso trabalho, que embora tenham uma cobertura grande, mas não tenham tratamento adequado. Tudo isso a parte do novo mar, 99% de cobertura de água, 90% de coleta de esgoto e 100% de tratamento desse resíduo, né, desse efluente aí que virá para as ETS. Ou seja, a gente já está aqui formando, né, a nossa marca aqui no país, em termos de, né, de onde a gente está atuando. A gente quer adicionar diversos pontinhos pequenos, que são os municípios. Esse é o nosso objetivo hoje. Tá? Realmente não só marcar aqui os estados, que são as nossas contrapartes aqui, mas começar a ter diversos pontinhos e, obviamente, lá em 2028, que esses pontinhos sejam substituídos por outros, porque a gente sim vai fazer leilão com esse projeto. Tá? Vou parar por aqui. Muito obrigado. Espero que aproveitem aqui o dia de hoje. A ideia realmente é que seja esclarecer todas as dúvidas e qualquer dúvida que tenha em relação a esse painel, elas serão devidamente respondidas ao longo da jornada de hoje. Muito obrigado.